Olá a todas e todos. Nós estamos inaugurando hoje o quadro Diálogos da Luta Negra, que é parte do programa Esquerda em Debate. Eu sou Marcelo Pablito, sou dirigente do Movimento Revolucionário de Trabalhadores, que impulsiona o Esquerda Diário, e sou um dos organizadores do livro A Revolução e o Negro, junto com a Letícia Parques e o Daniel Alfonso. Na semana passada, a gente inaugurou a segunda temporada do programa Esquerda em Debate, com a Diana Assunção entrevistando o professor da USP, Jorge Luiz Souto-Maior, e hoje nós estamos inaugurando esse novo quadro do programa chamado Diálogos da Luta Negra, em que a gente vai entrevistar intelectuais, ativistas, militantes da esquerda, que são referências nos debates teóricos, políticos e práticos da luta negra no Brasil e em todo o mundo, né? Antes de começar aqui a nossa entrevista de hoje, eu queria chamar todo mundo a contribuir com o Esquerda Diário pelo Pix campanhaed@gmail.com. É muito importante, gente, a colaboração de todo mundo para a gente poder continuar impulsionando iniciativas como essa que a gente está fazendo aqui hoje. E para inaugurar esse quadro, Diálogos da Luta Negra, nós temos o prazer de estar aqui hoje com o João José Reis, que é historiador, professor doutor de História da Universidade Federal da Bahia e estuda há vários anos a escravidão e a resistência escrava em suas várias dimensões. E é um autor de diversos livros e trabalhos que são uma referência nacional e internacional da história da resistência negra, com vários trabalhos como Rebelião Escrava no Brasil, que é uma referência para todos que queiram estudar a Revolta dos Malês, o Alufarro Fino, A Morte é uma Festa, Revoltas Escravas no Brasil, que foi organizado, inclusive, com o professor Flávio Gomes, que a gente também vai receber aqui, e Os Ganhadores, a Greve Negra de 1857 na Bahia, entre vários outros trabalhos, que são um estudo de extrema relevância sobre a história da resistência e da cultura negra, particularmente aqui no Brasil, né, que foi o maior destino das escravas, dos escravizados negros e negras em todo o mundo. Se você puder dar um oi para a gente, João. Boa noite, Marcelo, Pablito. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui para conversar com vocês e tentar aprender e esclarecer ao mesmo tempo. Muito obrigado, João. E, assim, para já começar diretamente a nossa entrevista, né, a gente sabe que, na atualidade, João, a questão da identidade negra, ela está muito presente, né, não apenas nos debates teóricos, mas também está permeando os processos de luta, né, como tem ocorrido em várias partes do mundo, na revolta dos Estados Unidos, quando ocorreu o assassinato brutal do George Floyd, e mesmo em outros países da Europa, como na França, né, em que a gente está vendo agora mesmo, na jornada de lutas está ocorrendo, os imigrantes africanos são parte da linha de frente dos protestos contra a precarização das condições de vida, contra a violência policial, né, e a precarização das condições de trabalho. Se a gente olhar para a história, na Bahia, a gente poderia dizer que a identidade étnica foi um fator que contribuiu para que se desenvolvessem processos de luta de resistência negra, como os quilombos e a própria Revolta dos Malês, que o seu livro é uma referência para todo o país. Essa é uma primeira pergunta que eu queria fazer, e se você vê alguma continuidade ou influência desse tipo de processo na história que ocorreu na história brasileira, né, com as lutas que acontecem no Brasil nos dias de hoje. Sim, a resposta é sim. A dimensão étnica das revoltas escravas é muito clara, e sobretudo aqui na Bahia, de onde eu estou falando, porque o perfil dos escravizados trazidos para a Bahia, ele tinha uma localização muito precisa numa região da África, que era a Costa da Mina e o seu interior. A Costa da Mina é a região do Golfo do Benim, que inclui o litoral que vai do Togo, passando pela República do Benim até a Nigéria. Então, foi daí que foi nesses em portos localizados nesse litoral onde embarcaram, na sua maioria,
os escravizados que foram levados para a Bahia. E, dentre esses, a dimensão se formou, né, no Novo Mundo, no caso especificamente na Bahia, diversas conglomerados, vamos chamar assim, étnicos, né, a partir de diversas etnias mais específicas que existiam em África, né? Um desses grupos era os chamados Jejes, que era composto de membros, né, de diversos grupos linguísticos, chamados geralmente de Gbé, né, que é uma palavra Gbé, que significa língua, de povos que viviam basicamente onde hoje existe o país chamado República do Benin, né? E ao lado também do Togo, né? Então, os povos de língua guibê foram, aos poucos, construindo uma identidade étnica chamada Jeje. Do outro lado, quer dizer, vizinho deles, existiam os Yorubais, que só vêm, na verdade, a se reconhecer com esse nome ao longo da segunda metade do século XIX. Mas, na Bahia, eles já se organizavam enquanto uma identidade específica sob a denominação de Nagô, né? Então, os Nagôs também vinham de diversos reinos e cidades-estados na chamada Yorubalândia, né, no território Iorubá, como Oió, por exemplo, como Queto, que por acaso está, né, também na República do Benin, Egbá, Ilorim, Ilexá, Igebô, Lagos, né, o que hoje é a maior cidade da Nigéria. Enfim, são povos que hoje estão localizados principalmente na Nigéria, né? Como eu acabei de falar em relação a Lagos. Ao norte da Nigéria, outros povos chamados Hausais também foram vítimas do tráfico baiano em grande escala, né? Em todos os casos, esses escravizados eram vítimas de guerra ou pertencentes a populações não diretamente envolvidas na guerra, mas no caminho, digamos assim, das batalhas, né, que aconteciam no período dos conflitos, né? No século XIX, que foi o século mais conflituoso da escravidão na Bahia, os africanos que desembarcaram nesse local vinham principalmente do atual norte da Nigéria, né, e do sul da Nigéria, né? No norte, os Hausais, e no sul, os Yorubás, como já comentei, e os Yorubás aqui adquiriram o nome de Nagôs, né? E os Hausais representam um daqueles poucos povos que para aqui vieram e que mantiveram a sua identidade étnica original. Então, eles eram chamados no Brasil também de Alçais ou Uçais, enfim, palavras que remetiam ou traduziam de maneira muito precisa, né, a autoidentificação que eles tinham lá na África, né? Bom, esses grupos todos, os Jejes, os Nagôs, os Hausais, eram consideradas nações africanas na Bahia, né? Essas nações, elas tinham denominações diferentes em diversos pontos do Brasil. Por exemplo, no Rio de Janeiro, todos esses povos vindos do Golfo do Benin, eles eram identificados como da nação Mina.
em contraste com os Angolas, com os Moçambiques e Cassanges e assim por diante, né? Então, isso devido a que, no Rio de Janeiro, por exemplo, e também em São Paulo, mas vamos falar do Rio de Janeiro, porque nós estamos falando de uma cidade, sobretudo, que foi a maior cidade escravista do Ocidente, né? Rio de Janeiro, em meados do século XIX, tinha 80 mil escravizados, né? E, indisputavelmente, não tinha nenhuma outra cidade escravista que tivesse esse número tão elevado de escravos. Mas os Minas, aí, ou esses povos que vieram do litoral da Costa da Mina, não eram a maioria. Eles, na verdade, eram uma minoria. Os historiadores divergem sobre a proporção, né? Mas concordam que seja entre 10% e 15%. Né? E os demais vinham, sobretudo, de Moçambique e principalmente do que hoje é o país Angola. Né? As várias regiões que hoje formam Angola. Bom, devido ao grande número desses minas, né, desses indivíduos importados da Costa da Mina na Bahia, que se explica a necessidade que eles tiveram. Bom, primeiro que os senhores, as autoridades, os governantes, a polícia, né, tiveram de esclarecer exatamente quem eram essas pessoas, né? Ou seja, que identidade é essa? E, ao mesmo tempo, foi um processo, né, de dupla mão, né, que os baianos, portugueses, etc., né, brancos, mestiços, nascidos no Brasil, né, definiam daquela maneira as nações africanas, Nagô, Jeje, etc., né? E os próprios africanos se constituíam enquanto tais nações. Né? Então, é como toda identidade surge, né? É através da interação. Você identifica o outro e o outro se identifica. Né? E, no meio disso, ocorre o nascimento de uma identidade étnica. Essas identidades foram muito importantes para os movimentos de rebeldia coletiva na Bahia. Por exemplo, a gente sabe, pelos documentos da época, bom, primeiro dizer que a Bahia conheceu mais de 30 revoltas e conspirações. Né? Conspirações são aquelas revoltas que, planejadas, não chegaram a acontecer. E é possível definir dois ciclos predominantes. Né? Que era dominado pelos Hauçais, que foi um ciclo que foi de 1807 a 1816, mais ou menos, né? E que equivalia exatamente ao momento em que os Hauçais vinham em grande número para a Bahia. Eles eram vítimas das jihads, né? Das guerras religiosas que aconteciam em seu território, né? Guerras de reforma do Islã, na verdade, porque essas guerras envolveram muçulmanos tanto de um lado, que é do lado dos reformistas, aqueles que queriam purificar o Islã, quanto do outro lado, né? Sendo que os reformistas acusavam o outro lado de não serem muçulmanos legítimos, né? Então, isso é um aspecto muito importante, que não foi uma guerra religiosa contra pessoas de outra religião, né? Mas dentro da mesma religião que tinham visões diferentes. O que não deve nos surpreender, porque nós sabemos que hoje ainda, né, você tem inimizades severíssimas, né, que levam, inclusive, à luta armada, entre, por exemplo, sunitas e xiitas, né? Ambos os grupos muçulmanos, ambos se digladiam, né,
bombardeiam uns aos outros e assim por diante. Então, isso não é de surpreender a ninguém, né? Assim como os cristãos das diversas denominações também né, fazem guerra e entram em conflito. Portanto, no mundo islâmico, a mesma coisa acontece, né? É um mundo tão humano quanto aqueles que predominam no Ocidente, né? Ou cristãos. Bom, mas o que eu queria, né, realmente chamar a atenção é que, apesar de a gente encontrar essa religião, né, o Islã, presente em diversos movimentos, sobretudo dos Haussais, né, essas não foram simplesmente guerras religiosas, elas também tiveram uma denominação, uma dimensão étnica, né? Eram os Haussais, sem dúvida, de um e outro lado dos conflitos que existiam na África, que, uma vez na Bahia, convergiram para lutar contra a escravidão, contra os brancos e contra os brasileiros, de modo geral, que se opusessem a eles, inclusive outros escravizados, né? Então, a identidade étnica amarrou de maneira muito forte, né, esses rebeldes, né, que, por outro lado, é muito importante né, que se fale imediatamente, não contou, que esses rebeldes não contaram com a unanimidade de suas nações nesses movimentos. A enorme maioria dos escravizados Haussais não se envolveu em movimentos rebeldes. Se tivessem se envolvido, nós teríamos movimentos muito mais amplos, muito mais sérios e que até pudessem vencer a escravidão, né? O mesmo pode ser dito sobre o ciclo que, a partir de 1816, ocorre de revoltas que ocorrem na Bahia, que foram comandadas pelos nagôs dessa vez, né? No caso dos nagôs, não é possível estabelecer que a presença do Islã, né, dos muçulmanos, fosse tão forte quanto a gente detecta no caso dos Haussais, né? Isso porque, na África, os iorubais, que são os nossos nagôs, eles não tinham uma população tão grandemente islamizada como acontecia lá para o norte. Eles eram vizinhos dos Haussais, ficavam ao sul, e os Haussais ao norte, né? O Islã ele se concentrou no norte, mas existia um grupo pequeno, menor, se tratava de uma minoria religiosa de muçulmanos também entre os iorubais, os nossos nagôs, eu repito, né? E muitos desses foram engolfados em conflitos mais de natureza política do que religiosa, ao contrário do que tinha acontecido no norte, né? E também sido vitimados pelo tráfico, né? Mas a grande maioria dos nagôs que desembarcou na Bahia era devota dos orixás, era gente do candomblé, tá? No caso das revoltas, a gente pode... Não existia um censo, né? No interrogatório dizer, vem cá, você é do candomblé ou você é do Islã, entendeu? Essa era uma pergunta que, aliás, a repressão deveria ter feito e não fez, para a infelicidade né, de quem investigou essas revoltas no futuro, né? Mas, enfim, a gente pode deduzir de uma maneira, digamos assim, bastante aproximada, que os orixás, os deuses do candomblé, né, sobretudo os orixás guerreiros, que eram muitos, né,
sendo que Ogum é o maior deles entre os deuses guerreiros, também estiveram envolvidos nas lutas dos Nagôs. Né? A historiografia já estabeleceu que durante esses conflitos que eu mencionei, que ocorreram ao longo da primeira metade do século XIX, na verdade, iniciando no final do século XVIII, a devoção, o culto a Ogum cresceu bastante. E cresceu bastante exatamente porque se tratava do deus da guerra e todo mundo queria favorecer o deus da guerra no conflito, né, na hora de combater outros. Então, era um deus que, apesar de ser um deus regional, começou a virar um deus nacional, no sentido de que os iorubás de diferentes regiões começam a abraçar em busca de proteção para a guerra. E muitos dos devotos, naturalmente, eram guerreiros e foram aprisionados e também viraram vítimas do tráfico de escravizados para a Bahia. Né? Então, eu não tenho a menor dúvida, embora eu não possa provar documentalmente, que Ogum inspirou muitas das revoltas. Né? É certo, porém, que Alá inspirou a revolta de 1835 na Bahia, chamada Revolta dos Malês, que foi uma revolta Nagô também, só de Nagô islamizados, quer dizer, dirigida, planejada e dirigida e grandemente levada a cabo, mas não somente, por muçulmanos. Muçulmano, em Iorubá, se diz Imalê. Daí vem a palavra Malê. Então, o próprio nome, porque foi conhecido tanto na época como posteriormente esse levante, já indica muito claramente qual foi a nação africana, né? E, portanto, a identidade étnica, né? Que predominou em 1835, na Revolta dos Malês. Né? Uhum. Tá? Nesse caso, porque um número muito grande de papéis escritos em árabe foram encontrados, tanto no corpo daqueles que tombaram, né, durante o levante, como nas casas dos suspeitos, aí nós temos uma documentação, né, muito clara que mostra a presença do Islã nessa revolta. Coisa que não podemos dizer para o caso das outras revoltas, onde, como eu mencionei, provavelmente os deuses do candomblé também estiveram presentes. Né? Uhum. Contudo, essa documentação, ela não era uma documentação, pelo menos até hoje não se descobriu nenhum documento secular, político, militar, escrito em árabe. Todos eram, até agora descobertos, eram documentos devocionais. Transcrição de passagens do Alcorão, amuletos, quadrados mágicos, né? Porque os malês também acreditavam em magia e em amuletos que protegiam seu corpo, tanto que os guerreiros que saíram em janeiro de 1835 para lutar nas ruas de Salvador levavam o corpo todo coberto de amuletos para protegê-los, né? De modo que esse é um aspecto muito interessante e que muita gente desavisada fala coisa errada ao dizer que não, todo o movimento foi planejado através da escrita da escrita árabe, não sei o quê, os contatos, as ordens, o manifesto, enfim. Não há nenhuma prova de que isso existisse. Tudo indica, na verdade, um movimento planejado pela comunicação oral. E a comunicação escrita era apenas para se comunicar com Deus.
entendeu? Mas não entre os homens. Em busca de proteção, né, de guia e assim por diante, não apenas para a revolta, mas também para a vida cotidiana, né? Era muito presente um tipo de Islã que era aparentado, digamos assim, com as outras religiões africanas, né, mais de raiz, como o candomblé, né, em que, por exemplo, a adivinhação e o curandeirismo era muito importante, né? Os mestres malês, eles também adivinhavam, eles também faziam, né, remédios, né, para curar de doenças e, enfim, coisas desse tipo, né? Tanto que a gente vai descobrir que muitos não muçulmanos usavam amuletos malês, né? E em outras pesquisas que eu também fiz, por exemplo, Alufar Rufino, né? Esses mestres muçulmanos, eles também faziam serviços para não muçulmanos, e não apenas africanos, mas também para brancos, né, mestiços, gente que tinha todo tipo de problema para ser resolvido, de doença, de dinheiro, de amor, entendeu? Eu recorria também aos muçulmanos, que eram, por outro lado, segundo afirmou Nina Rodrigues no final do século XIX, né, muito depois da revolta dos malês, né, eles eram considerados grandes feiticeiros, muito eficientes, né, que sabiam proteger e também atacar. Muito bem. Né? Então, nesse sentido, eles disputavam com os pais e mães de santo o mercado religioso, né? E da magia. Né? Bom, mas o importante para a sua pergunta, né, é dizer que a questão étnica foi fundamental nesses movimentos. Em 1835, por exemplo, a religião foi super importante, né? Mas houve também uma dimensão étnica que foi reforçada pela religião. Porque a grande maioria dos mestres muçulmanos eram nagô. Tá? E a palavra de ordem que se ouviu gritar na rua era viva Nagô, morra branco. Viva Nagô, e não Alá, por exemplo. Né? Então, e nos interrogatórios a gente percebe que muitos dos suspeitos não eram muçulmanos. Né? Tinham sido convocados para a revolta na véspera, alguns dias antes, ou até em cima da hora, no calor da luta se juntaram e fizeram a revolta. Né? De modo que o que ocorre aí é uma convergência entre o que eu chamo de uma convergência entre identidade étnica de classe, no sentido de que a grande maioria era de escravos, né? Portanto, tinha uma relação material naquela sociedade que era comum, né? E religiosa. Então, seria uma convergência dessas três dimensões da vida, né? Que eram vividas de maneira integrada também. Né? O sujeito que era escravizado, por exemplo, ele tinha grandes limitações para exercer a sua religião. Né? Não podia estar parando toda hora para rezar, como pede, por exemplo, a religião. Né? Um dos dogmas da religião do Islã é que você reze 5 vezes, entendeu? O cara está lá trabalhando, como é que ele vai fazer isso? Né? Ou que jejue durante um mês do ano, né? Durante o Ramadã. Seria um gesto a desafiar a própria capacidade física, né, do escravizado, que precisava carregar grandes volumes ou trabalhar o dia todo e fazer isso em jejum. Como é que se faz? Né? Enfim, eram coisas que não estavam ao alcance da pessoa porque era escravizada. Né? E, portanto, tinha uma relação específica de classe naquela sociedade. Né? E isso não quer dizer que não escravos deixassem de participar. Né?
mas eram pessoas que tinham sido escravizadas, né? E que, no processo de trabalho urbano, sobretudo, continuavam a exercer suas ocupações lado a lado com pessoas escravizadas, portanto, sentindo, digamos assim, toda a opressão que ainda existia, né, ao qual está submetido seu companheiro de trabalho, né? De modo que, além dele ter essa memória de ter sido escravizado, né, ele tinha uma prática, uma praxis cotidiana, né, com pessoas que ainda não eram escravas, muitas vezes parentes, né? A mulher, o filho e etc. Né? Então, é possível dizer com muita tranquilidade que devotos de Candomblé também fizeram a revolta de 1835. Né? E durante a devassa, durante o inquérito, muitas das casas invadidas eram casas claramente de pessoas que eram devotas de Candomblé, mas onde foram encontrados também papéis muçulmanos e havia informações de que eles tinham comunicação, né, com os malês, os muçulmanos propriamente ditos. Então, é possível, inclusive, se dizer que a dimensão étnica foi determinante, assim como seria determinante 32 anos depois, perdão, 32 anos depois, durante a greve de 1857, né? Que é o assunto desse livro Ganhadores que você mostrou no início. Né? Naquela altura, em 1857, a imensa maioria, tanto de escravizados como de pessoas libertas ou ex-escravizadas, era nagô também. Né? E essa identidade nagô certamente facilitou a mobilização dos grevistas. Né? Só para explicar, a greve de 1857 foi uma greve contra o estabelecimento de um imposto profissional, digamos assim, sobre os ganhadores, que trabalhavam, sobretudo, carregando fardos, né, e cadeiras e grandes volumes, grandes e pequenos volumes também, na cidade de Salvador. Né? Foi uma greve contra, então, um imposto municipal, né, uma postura, que obrigava eles a pagar um imposto, pagar uma taxa de matrícula e usar uma placa com o número da matrícula durante o serviço, né? Que era esse de carregar cadeira, carregar caixa de açúcar, carregar tonéis, barris de cachaça, fardos de fumo e tudo mais. Né? Mas esses trabalhadores eles se levantam principalmente contra a capacidade que, a partir dali, ia ter a municipalidade de controlá-los. Né? Então, foi uma revolta, foi um movimento muito mais contra a chapa, por exemplo, do que contra o imposto, porque o imposto eles podiam transferir, né, o valor para o preço cobrado dos clientes. Mas essa chapa, ela tinha não apenas a dimensão do controle social, mas do controle simbólico do corpo dos ganhadores, né? Porque o corpo era visto por essa cultura africana como se fosse um território mesmo de disputa. Né? Os devotos do candomblé, por exemplo, usavam os colares que identificavam seus orixás, por exemplo. Né? Os muçulmanos usavam os amuletos, né, que os protegiam, né? Ou anéis que representavam também uma afiliação a um determinado grupo muçulmano e coisas desse tipo. Né? Então, aquele penduricalho, uma peça de metal pendurada do pescoço, vinha disputar um território que era considerado, de uma certa maneira, sagrado. Né?
digamos assim, controlar o mundo simbólico dos africanos, né? De modo que o imposto caiu praticamente um dia depois, né, de começar a valer essa lei, né? E, no entanto, os africanos, os grevistas, ficaram parados por mais uma semana por causa da chapa, né? Então, mas aí também, de novo, eu reafirmo, né, a dimensão étnica foi muito importante, a identidade étnica, porque foi isso que facilitou a mobilização, né? As pessoas falavam Iorubá, né, essas pessoas. O acerto, né, a divulgação do movimento, né, a mobilização para o movimento, foi feita através da oralidade, né, de boca a boca. E foi um movimento que ganhou unanimidade dos carregadores. Isso aqui é impressionante, né? É muito impressionante, porque a cidade parou durante mais de uma semana. A cidade se movimentava sobre os ombros desses homens. Né? Ninguém ia de um lugar para o outro, porque era o Uber da época, né? As cadeirinhas de arruar. Sim. Né? E todo mundo usava essas cadeirinhas. Quer dizer, quem podia pagar, né, para esses ganhadores para serem transportados. Né? Então, todos os brancos, né, sobretudo as mulheres brancas, elas não se deslocavam de um lugar para outro, não iam à missa a pé, né? Elas tomavam a cadeirinha. Né? E também como eu já mencionei, né, as mercadorias que chegavam ao porto, ou que eram desembarcadas ou que eram embarcadas, né, nos navios. Porque, por exemplo, as caixas de açúcar, né, que vinham do Recôncavo, que era onde estava concentrados os engenhos e a escravidão, né? Elas vinham de Saveiro, que era um barco mais leve, né? E depois essas caixas não tinham que passar pela alfândega, portanto, elas eram desembarcadas do Saveiro, né, pelos ganhadores, depois eram reembarcadas em barcos menores, que podiam ser saveiros, mas eram sobretudo barcos a remo, para serem levadas ao navio transatlântico, né, que não podia encostar no cais, inclusive, por causa do calado, né? Era muito rasa a água de junto do cais. Então, tudo isso era feito, quer dizer, os ganhadores estavam ligados a uma economia capitalista mundial, global. Exatamente. Né? Que vinculava o recôncavo produtor de açúcar, né, que era escravista, né, a cidade-porto, de onde esse produto ia ser exportado, para a Europa, né, para Portugal, depois da independência, não apenas para Portugal, mas praticamente toda a Europa, em parte também para os Estados Unidos, né, onde ia ser reprocessado lá e vendido. Né? Então, nós estamos falando aí de pessoas diretamente vinculadas com a dinâmica capitalista internacional. Né? Claro. E parou. Esses ganhadores pararam a dinâmica capitalista internacional durante, como eu falei, mais de uma semana. Sim. Tá bom? E eram nagôs, né, na sua imensa maioria. Então, mais uma vez, está aí estabelecida a identidade étnica, né, como uma dimensão fundamental do movimento social. Né? Você pergunta também se há uma vinculação, uma continuidade. Né? Olha, Entrando em volta com o Lésio, eu tinha perguntado se tinha... Primeiro só isso, né, que eu achei muito interessante, João, essa relação que você faz, porque
a gente também vai percebendo como a própria classe dominante, né, eu mencionei a revolta dos Estados Unidos, de outros países como a França e tal, porque a gente também vê como a própria classe dominante, a burguesia, quando ela percebe a força que tem, né, o movimento de mulheres, o movimento negro, por exemplo, o LGBT, eles terminam reconhecendo a força desses movimentos e até aceitando fazer algumas concessões parciais, por exemplo, isso nos dias de hoje, né? Algumas concessões parciais e até mudar ou incorporar no âmbito da indústria cultural, né, ou no terreno da representatividade, etc., figuras negras, por exemplo, enquanto mantém toda a estrutura da sociedade separada, né, desse aspecto mais cultural e mantendo no plano econômico uma exploração, precarização do trabalho, exploração, né, inclusive se baseando até em todo esse histórico que tem num país como o Brasil de séculos de escravização dos negros, de um racismo profundo, né, que a gente vê as raízes se mostrando até nos dias de hoje, como o rosto do trabalho precário é o rosto negro, né, feminino, né, imigrante, né, e tal. E muitas vezes, inclusive na própria academia, a gente vê setores separando, né, a dimensão étnica, por um lado, cultural, por um lado, e negando qualquer relação entre o aspecto cultural e étnico com a resistência, com a luta, com os processos de luta de classes, né? E, inclusive, tratando como se a classe trabalhadora, a questão racial, por exemplo, fosse uma questão externa à classe trabalhadora, quando, na verdade, se você olhar para processos como esses, né, que você relatou, desenvolveu, pesquisou nesse livro Ganhadores, que eu achei brilhante, mostra justamente o contrário, como há uma confluência, inclusive, historicamente, entre a identidade étnica e a luta de classes, no caso, e mais até, né, entre a identidade étnica, a luta de classes e, particularmente, a formação da própria classe trabalhadora brasileira, inclusive com uma coisa que eu achei muito interessante, porque você pega o aspecto tanto do que teve da história, né, dos quilombos, mas como esse método, inclusive, da greve, que passou a ser, né, conhecido como um método tipicamente operário, de luta, de paralisação das atividades, né, etc. E como isso se mostrou ali nessa greve de 1857 como paralisaram um setor econômico fundamental para o funcionamento da sociedade, né, mostrando ali uma confluência entre a identidade étnica e negra, no caso, escrava, né, inclusive de negros libertos também, com um processo de luta de classe e de organização desse setor da classe trabalhadora brasileira. Inclusive, eu só queria aproveitar e emendar essas duas perguntas, porque uma era se você via uma continuidade entre a Revolta dos Malês, que você comentou antes, passou breve até já por essa questão de como isso mantém algum fio de continuidade, né, ou não, com a greve dos ganhadores, e se você menciona uma parte do livro que fala sobre os cantos de trabalho, que eu queria, se você pudesse comentar um pouquinho, porque ali você menciona até como uma célula de subversão, né, pelo aspecto de organização e tal, relacionado ao trabalho, né, mas que também se relacionava também a como esses negros escravizados e libertos também se organizavam para poder lutar, no caso, na greve de 1857. Então, se você pudesse comentar um pouquinho essas duas questões. Claro. Os cantos de trabalho eram formas, digamos, tradicionais de organização dos africanos, sobretudo, né? Porque só posteriormente é que os esse é um aspecto importante, aliás, que eu deveria ter enfatizado antes, é que você vê que o tempo todo estou falando de nação africana, de nagôs, né, de Hausais, etc. Né? Por que isso? Né? Quer dizer, eu acho que também é importante que se diga que
o negro nascido no Brasil, ele se identificava politicamente com outros ideais que não eram desses africanos, porque tinham uma relação com a classe senhorial específica, em geral. Tá? Uhum. Eles também eram escravizados, também estavam no eito, eles também tomavam chibatada, enfim, né? Eram explorados e assim por diante. Mas, de todo modo, eles tinham uma relação mais próxima com a classe senhorial, porque haviam nascidos no Brasil, dentro da escravidão, uma imensa parte dela havia crescido, né, como escravizado da mesma família, enfim, né, e tinham maiores chances de receberem alforria gratuita, né? Os africanos também se alforriavam bastante, mas na sua imensa maioria pago, né? E não que os nascidos no Brasil, que eram chamados de crioulos, é daí que vem essa palavra, na verdade, né? É o negro nascido no Brasil, ou melhor dizendo, o preto, o negro de pele escura, nascido no Brasil, né? Eles e elas, sobretudo elas, tinham mais chance de negociar, né, os termos da escravidão. Não era uma negociação no mesmo plano, entendeu? Assim como é no mesmo plano a negociação da classe operária hoje né, com a burguesia. Né? É a partir de um lugar de subalternidade, né? Mas, ao mesmo tempo, também é a partir de um lugar de capacidade de entender como o sistema funciona para poder explorar as suas brechas. Né? Uhum. E, nesse caso aí, isso feito a partir da relação senhorial no cotidiano. Né? Os nascidos no Brasil não fizeram, nesse período, e nem sequer entraram nos movimentos dos africanos. Tá? Eles eram vistos como do outro lado pelos africanos e eles viam os africanos como também do outro lado. Não em todas as dimensões da vida, porque os nascidos no Brasil, por exemplo, eram muito presentes no candomblé. Tá? Agora, são praticamente inexistentes nos grupos muçulmanos. Tá? O candomblé ele tinha a capacidade de negociar melhor com o cristianismo por causa digamos, da natureza de uma e outra religião. Né? Os vários deuses que podiam ser lidos, né, como santos, e até hoje são lidos como santos, né, com equivalências. Não é que não precisa nem se misturar, mas são as equivalências, né, simbólicas entre Ogum e Santo Antônio ou São Jorge, entendeu? Xangô e São João, esse tipo de coisa, né? Oxalá, Senhor do Bonfim, né? São duas entidades diferentes, mas que têm características semelhantes, digamos assim, né? Tem componentes simbólicos convergentes. Então, os nascidos no Brasil, os negros nascidos no Brasil e os africanos, eles dialogavam nesse nível, né, cultural, do universo simbólico. Mas quando chegava na hora do pau, né, da briga mesmo, ou seja, a dimensão política, eles recuavam. Né? Que eles não sabiam que espécie de mundo, né, se os africanos vencessem, eles iriam ter que enfrentar. Né? Enfim, então, essa é uma. Não que eles fossem também passivos em termos coletivos, né? Porque os nascidos no Brasil participaram de muitos movimentos nacionais, digamos assim. Né? Por exemplo, da Revolta dos Búzios, no final do século XVIII, né? Dos movimentos da independência, que aqui na Bahia foi um movimento conflituoso, né, com a guerra, né? E os nascidos no Brasil participaram.
muitos africanos também, né? Mas esse foi um... Há, inclusive, um caso que é contado por uma senhora de engenho, de que um grupo de nagôs chegou a pedir a liberdade... Perdão, um grupo de crioulos chegou a pedir a liberdade deles junto às cortes portuguesas no momento em que o Brasil estava se desprendendo, né, de Portugal, mas ainda tinha representações na corte dos deputados brasileiros, etc. Eles teriam escrito uma petição pedindo liberdade, né, esses negros nascidos no Brasil, para si, não para os africanos, isso é importante, né? E participaram também de movimentos como a Sabinada, movimentos de rua contra os portugueses. Eles estavam nesses movimentos todos, né? Uhum. Mas eles faziam parte de movimentos exatamente caracterizados com uma cor local, né? E menos com esses outros que eram uma cor estrangeira na visão deles, a cor dos africanos. Isso para dizer que a classe estava dividida, né? Uhum. A classe, além de estar dividida entre africanos de diversos grupos étnicos diferentes, estava dividida também entre africanos e nacionais, né? E, naturalmente, a classe dominante se aproveitava bastante disso, né, para empurrar uns contra os outros, né? Escravos nascidos no Brasil foram usados como bucha de canhão contra revoltas escravas, né? Eram usados como feitores, eram usados como capitães do mato, e assim por diante, né? Então, digamos assim, é uma classe no sentido, né, lato, né, não específico, né, do termo, muito dividida, que vai chegar até a abolição, né? No momento, naturalmente, em que a presença africana nessa classe ela é diminuta, né? Porque, com o final do tráfico em 1850, os africanos foram envelhecendo e morrendo, né? Aqueles que alcançaram o período da abolição, né, na sua grande maioria, já tinham se libertado através da alforria, né? Ou, se foram libertados pela Lei Áurea, né, em 1888, já eram bem velhinhos, né? Em um ou outro caso, eram pessoas idosas, né, que já tinham pendurado as chuteiras, digamos assim, do combate mais firme. Mas eles guardavam ainda, veja, no final do século XIX, né, uma memória dos cantos de trabalho, né? Esses cantos de trabalho que eram organizações de solidariedade para o trabalho, né? Eram organizações que ocupavam diferentes pontos da geografia de Salvador. Existia também no Rio de Janeiro, não com esse nome, no Recife e assim por diante, né? Para oferecer os seus serviços, né? O serviço de carregadores, basicamente, né? E esses cantos, eles também estavam organizados segundo o grupo étnico, ou a nação africana, né? Canto dos Nagôs, de Hauçais, etc., etc. Que não era uma coisa rígida, havia, né, digamos assim, nações minoritárias, né, que ficavam na periferia, digamos, né, desses grupos, mas eram dominadas pelo grupo que predominava numericamente. E, ao mesmo tempo, eram organizações de classe, né, porque era tipicamente uma forma de organização para o trabalho, né? E esses grupos, eles aparecem como grupos mobilizadores para a rebeldia desde o início do século XIX, né? Em 1807, a primeira conspiração Haussá que aconteceu, há já aí notícia da presença de cantos que serviam como organizações para mobilizar os rebeldes, né?
Ou seja, de grupos de trabalho, eles se transformam em organizações para a subversão da ordem, né? Organizações rebeldes. E isso se repete em cada movimento que acontece, tendo a cidade como o núcleo dele. Isso fica muito claro em 1835, né? Onde os relatos, né, são de que os malês se reuniam nos cantos para planejar a revolta, né? Enquanto ensinavam os outros, né, a ler, escrever o árabe, ou rezavam né, ali no canto, eles estavam também planejando o movimento, né? Então, havia inclusive, chamado capitães do canto, que eram os líderes desses, né, desses grupos, envolvidos na organização do movimento, né? Na organização, digamos assim, militar do movimento. Não encontrei nenhum mestre muçulmano, que foram esses que realmente foram, digamos assim, os mentores intelectuais, né, de 1835, mas há casos né, de capitães do canto que entraram no movimento e certamente usaram a sua posição de líderes para mobilizar. E em 1857 isso também é muito claro, né? A capacidade os cantos, apesar deles estarem separados na geografia de Salvador, né? Um ficava numa esquina, outro na outra. Alguns ficavam no porto, exatamente porque o movimento de carga era grande e precisava de muitos braços, né? Esses cantos, eles tinham relações políticas uns com os outros, né? Portanto, era uma espécie de células de uma grande organização de classe, a verdade é essa. E a autoridade dos seus capitães era reconhecida pelas lideranças de outros cantos. Então, quando havia uma mudança de capitão, se fazia uma festa, geralmente no porto, entendeu? Para poder entronizar, digamos assim, aquele novo capitão, né? Instaurar a nova autoridade. E aí os representantes, os participantes de outros cantos vinham para né, esse ritual de mudança né, da liderança. Uma espécie de auto-organização dos próprios trabalhadores, né? Para o trabalho e para lutar, né? Exatamente. E esse foi um problema que foi reconhecido muito cedo pelas autoridades administrativas, né? Pelo governo, tanto da capitania, depois província, como da municipalidade, né? Depois de 1835, por exemplo, foi feita uma lei especificamente para controlar os cantos de trabalho. Entendeu? Os capitães não seriam mais escolhidos pelos ganhadores, seriam indicados pelo governo. Ou seja, o governo sabia que aquilo ali era um movimento coletivo, era uma organização coletiva, né? Que havia participado intensamente da revolta de 1865 e, portanto, precisava ser controlada. Não deu certo porque os membros do canto boicotaram o registro, entendeu? Eles ficavam pulando de um canto para outro. Quando uma autoridade vindo de cima se instalava em um canto, eles esvaziavam o canto e iam para outro. Quando as autoridades chegavam lá, ela ia para outro. Ficaram nessa picula, né? E essa lei caducou, porque foi impossível colocá-la em prática, né? Houve um boicote pacífico, mas extremamente eficiente. E isso vai explicar a eficiência da mobilização de 1857. É que esses cantos continuavam a operar, né? E
Várias outras tentativas foram feitas para controlar, e, finalmente, no final da escravidão, né, em 1887, finalmente conseguiu, por ordem, né, nesse mercado, e organizar um registro junto à polícia de todos os membros dos cantos que tinham nomes, que tinham letras, que tinham os membros tinham número, né? E os capitães tinham que ser reconhecidos pelo chefe de polícia. Agora, vejam bem, isso ocorre no momento em que os africanos eles estão ou muito enfraquecidos ou desaparecendo do mercado de trabalho. Né? Isso ocorre no momento em que os combatentes africanos estão sendo substituídos pelos não tão combatentes negros nascidos no Brasil. Né? Sim. Mas, ainda assim, essa solidariedade de classe e de raça, né? Porque a imensa maioria dos novos membros do canto, nascidos no Brasil, a imensa maioria era preta de cor. Tá? Em segundo lugar, vem os mestiços, e tinha até branco, mas era assim, para 1.000 ganhadores, eu só consigo encontrar uns 5 ou 6 brancos. Né? Mas eles existiam também. Deixa eu só aproveitar e perguntar para você, porque você falou dessa parte da tentativa, né, do governo de controlar, de controlar a organização deles, dos cantos e tal, tanto pela questão da taxação ali na greve de 1857, mas também pelo potencial subversivo que tinha, né? E em algumas partes do livro você menciona essa importância, o grau, né, que tinha da elite de controle social, né, e repressão aos próprios negros escravizados, inclusive libertos, né? E eu queria só aproveitar para ver se você comentava um pouquinho se daria para a gente relacionar, né, essa formação das instituições do próprio Estado brasileiro com esse medo com medo de que essa massa de negros escravizados e libertos pudesse se levantar aqui no Brasil, repetir o que aconteceu, por exemplo, com a Revolução Haitiana, né? E aquilo que alguns historiadores chamam de haitianismo. Se daria para relacionar o nível de controle social e repressão das instituições do Estado brasileiro, que depois a gente, enfim, sofre as consequências um pouco até hoje, né, no nível de barbaridade que fazem com os negros. Se daria para relacionar isso com esse medo da elite em relação a possíveis processos de levante mais amplos e que chegasse ao patamar do que aconteceu no Haiti? Olha, e o Haiti foi, de fato, uma marca muito forte na escravidão em todo o continente, né, americano, norte, centro e sul. E o medo, de fato, existia de que o fenômeno se repetisse, né? Nos Estados Unidos, que já existiam enquanto um país, nas ilhas do Caribe, sobretudo, né? Porque, afinal, o Haiti estava lá, enfim, Colômbia, em todas as Américas. Né? E o Brasil não foi diferente. Tanto que foi cunhada, já nesse período, o termo haitianismo. O que é interessante, por outro lado, é que esse termo haitianismo e a simpatia pelo Haiti não era uma coisa que estivesse restrita aos escravizados. Na verdade, nós temos pouquíssima informação de que os escravizados tivessem notícia e quisessem reproduzir o Haiti aqui. As informações mais repetidas são de que negros livres ou libertos tinham uma percepção mais, digamos assim, melhor formada sobre os acontecimentos lá na ilha. Que foi um processo muito longo, né? Porque tivemos aí uma fase de mais de 10 anos de revolução mesmo, né? Com diversas fases, né? Em que não apenas se digladiaram negros contra brancos, mas também negros contra pardos, por exemplo, né?
houve um movimento no norte do Haiti, que era contra o movimento no sul do Haiti, que foi controlado pelos chamados mulatos, né? Que eram também proprietários de escravos, principalmente plantadores de café, enquanto no norte, né, os brancos plantavam mais a cana-de-açúcar. Enfim, era uma espécie de uma elite menor do Haiti, mas que era uma elite escravista, e que abraçou a revolução até um determinado ponto, né, mas que se praticamente declarou uma espécie de independência em relação ao governo do Toussaint Louverture, que reagiu e reconquistou o Sul. Enfim, é uma história muito longa e complexa, que pode ser assim resumida. Mas os homens os chamados homens de cor livre daqui, né, os pardos, chamados também mulatos, né, eles tinham uma referência em relação ao Haiti, não como uma revolta de escravos, né, ou de escravizados, como uma revolta de populações negras, mas essa revolta dos mestiços. Então, eles tinham essa era a principal referência. Né? E aí você vai encontrar a presença desse ideário haitiano mulato, né? Nas milícias, né? Nas milícias pardas, aqui, entre políticos, diz, por exemplo, o pai de André Rebouças, o Antônio Pereira Rebouças, foi acusado de haitianismo também. Né? Em Pernambuco, muitos dos soldados rebeldes, que nesse período, houve muita revolta de caserna, né? Cantavam loas, faziam até quadrinhas, né? Celebrando o Haiti. Não eram os escravizados. Né? Sobre a presença. Não é que não tivesse. O Haiti não fosse uma presença importante também uma presença entre os escravizados, mas não era tão importante assim para se constituir num movimento, né, de reprodução do que tinha acontecido lá, coisa desse tipo. Né? Agora, e por isso é que eu, inclusive, já escrevi exatamente isso, o Haiti ele causou mais medo do que subversão. Ou seja, o haitianismo penetrou muito mais as casas grandes do que as senzalas. Né? Agora, o medo, por outro lado, do Haiti, ele, no caso da Bahia, pelo menos, e depois de 1835, isso se espalhou para todo o Brasil, era um medo dos próprios escravizados brasileiros. Um medo de que o que estava acontecendo na Bahia se reproduzisse em outras regiões. E, naturalmente, na própria Bahia, isso foi um medo permanente. Né? E que não nasceu em 1835, mas recrudesceu depois de 1835. Né? E se a gente for acompanhar o noticiário dos jornais, as providências tomadas pelas autoridades policiais em todo o Brasil depois de 1835, vai perceber que esse foi o grande medo, na verdade, não o Haiti, né? Que assanhou as elites brasileiras. Foi esse medo. E uma repressão muito grande a pessoas que não tinham absolutamente nada a ver, nenhuma culpa no cartório. Né? Até irmandades negras foram perseguidas no Rio de Janeiro por causa do medo dos malês. Né? Os negros Minas, eles eram vigiadíssimos no Rio de Janeiro por causa dos malês. Enfim, mas então é isso. Sobre o haitianismo, o que eu teria a dizer é que muito desse medo foi infundado. Eles deviam estar mais preocupados com o medo nascido no próprio solo brasileiro. Sim.
E uma última pergunta, João, para a gente ir finalizando aqui um pouco esse. Bom, na verdade, dá vontade de seguir aqui mais bastante tempo. Mas você chegou a comentar no. Enfim, no livro você pega bastante essa parte do controle social, mas também no Ganhadores, né? Do papel importante que tinha ali para o funcionamento da própria economia, né? Essa localização que tinha esses negros escravizados e libertos, como, enfim, ocupando um papel fundamental ali no funcionamento da economia, não só na Bahia, mas como você mesmo falou aqui, que tinha até uma transcendência para a economia capitalista, até do ponto de vista internacional, né? Mas uma hora você mencionou que eram os Ubers da época, né? E numa outra entrevista sua eu vi que você tinha acabado de acontecer a greve dos entregadores de aplicativo no meio da pandemia, que inclusive são, na sua maioria, inclusive trabalhadores negros, né? Bastante precarizados, que sofrem as consequências da reforma trabalhista, da lei de terceirização restrita, enfim, uma série de ataques que foram aprovadas aí em nível nacional, né? Tanto no período, nesses últimos anos, 2016 para cá, nesse período do governo Bolsonaro, que atacou muitos trabalhadores, mas que infelizmente também se mantém agora vigentes até durante os 100 dias agora do governo de frente ampla, né? Mas eu queria só, se você pudesse mencionar, João, um pouco como você vê a relação que tem entre o racismo, que, bom, no passado foi utilizado como uma ideologia também para justificar esse grande empreendimento que foi a escravização, a escravidão moderna, né? Uhum. Mas que não terminou com a abolição da escravidão. O racismo ele se manteve, Isso. né, na sociedade, mesmo depois da abolição, e continuou tendo um papel, né, na sociedade e convergindo, né, com a própria exploração capitalista e uma marca que isso a gente pode dizer, né, não só nos escândalos de trabalho análogo à escravidão, que a gente está vendo explodir aí cada dia num lugar do país, mas no Uhum. trabalho precário, né, na terceirização, no trabalho dos entregadores de aplicativo, uberizados, etc. Queria que, se você pudesse, falasse um pouquinho sobre essa, como você vê essa questão da relação entre racismo, precarização do trabalho e tal. E a gente também está impulsionando um manifesto contra a terceirização e a precarização do trabalho, junto com outros intelectuais, né? O próprio Sotomayor, que estava na entrevista da semana passada, o professor Ricardo Antunes. Você mesmo assinou o manifesto, né? Contra a precarização e a terceirização do trabalho, em defesa dos direitos dos trabalhadores precarizados. Queria que, se você pudesse, comentar um pouco como você vê essa relação entre racismo, precarização do trabalho e as novas formas de exploração do trabalho no capitalismo hoje em dia. Olha, sobre a uberização, né, ou a precarização do trabalho, isso é um fenômeno internacional, é global. Isso não é específico do Brasil, nem de sociedades em que as diferenças ou a desigualdade racial se manifeste em toda a sua pujança, né? Como são essas sociedades ex-escravistas, como os Estados Unidos, o Brasil, todo o Caribe e assim por diante. É um fenômeno, né, que faz parte de um novo patamar do desenvolvimento capitalista, né, em que, inclusive, você não tem praticamente uma cabeça, digamos assim, da empresa capitalista com quem você vai dialogar, porque é internacional, né? Você dialoga com um aplicativo, né? O tempo todo. É o aplicativo que te dá não apenas a direção de como, né, de onde você vai pegar o cliente, mas de quanto você vai ganhar, porque isso também, né, varia para caramba, se tornando uma coisa quase que ininteligível para o trabalhador, que precisa, para poder compor a sua renda familiar, na maioria das vezes, trabalhar 10, 12 horas por dia, né? E com frequência no final de semana também. Então, é um sistema altamente explorado que é amarrado com a ideologia do empreendedorismo, né? O sujeito estaria trabalhando para si.
o que é, de fato, uma ideologia, uma mistificação, porque ele está trabalhando para Uber e para outros, né, aplicativos, né, que ganham super lucros apenas acionados pelos robôs que controlam os aplicativos, né? De maneira que essa é a fronteira, né, da exploração capitalista atual, né, a fronteira moderna, digamos assim, e que, ao mesmo tempo que é uma fronteira moderna, ela é uma fronteira que, de fato, lembra de maneira muito forte como a exploração escravista era dada, né, no passado. Sobretudo, essa exploração escravista urbana, porque, tal como, né, o fenômeno da uberização, a escravidão urbana, essa que constitui os cantos e coisas que a gente estava falando, né, anteriormente, né, ela é digamos assim, esse é o ambiente em que a uberização da força de trabalho existe, né? Esse é o ambiente, né? E é muito interessante, uma amiga minha, até que daí de São Paulo, que logo depois que eu lancei esse livro, ela leu, e ela diz, eu estou olhando aqui pela minha janela, estou vendo um grupo de motoqueiros reunidos ali, né, num determinado lugar. Isso me lembrou muitos cantos de trabalho, né? Que eu digo, é isso mesmo. Exatamente. Pois é isso mesmo, são cantos de trabalho. É como se a gente estivesse fazendo um ciclo de retorno, né? Um círculo, né, de retorno a formas muito brutais de exploração do trabalho. Por isso que eu assinei esse manifesto, né? Porque essa é uma maneira muito sinistra de desagregar a classe operária, né, injetando nela essa ideia de que ela vai ao paraíso individualmente, né, porque ela não é mais uma classe, ela não existe coletivamente, ela existe individualmente enquanto empreendedor, né? Então, eu dou o maior valor às tentativas de organização desses trabalhadores, né, que enfrentam obstáculos imensos, inclusive legais, né, porque há uma total falta de proteção por parte do Estado, das autoridades, né, do Ministério do Trabalho, enfim, em relação a eles, né? Eles e elas, porque muitas também são mulheres, né, que trabalham nesse tipo de mercado. Eu vejo isso, se a gente for esticar a corda, a gente pode ver isso também como uma espécie de escravidão contemporânea, né? Tal como aquela que a gente vê nos grotões do interior, né? As pessoas vivendo em condições análogas à escravidão, né? E aqui a gente está vendo elas submetidas a formas de exploração análogas à escravidão em plena luz do dia, né? Não é porque o sujeito aqui ganha, sei lá, 5 mil reais trabalhando 12 horas né, por dia, ele ganha por mês, né, 5 mil reais, que é menos escravista do que o que acontece lá nos grotões, né, nas fazendas, nas mineradoras, etc., né? Porque a escravidão urbana também era assim. O sujeito trabalhava, ganhava uma grana para se sustentar, dava uma parte dessa grana ao senhor, e ainda, se ele se autoexplorasse, né, ao limite máximo, ele podia, inclusive, acumular para comprar alforria. Entendeu? O Senhor estava dizendo a ele, olha, se você for um empreendedor, você vai conseguir a sua alforria, né? Isso é muito parecido, cara, com o que está acontecendo aqui. O escravo urbano,
Ele também vivia num ambiente em que o empreendedorismo, digamos assim, era incentivado. Era escravidão. Era uma escravidão camuflada. É isso que a gente está vendo hoje em dia no sistema de exploração pelos aplicativos. Sim, É uma escravidão camuflada de empreendedorismo. exatamente. Muito obrigado, João. A gente vai ter que ir concluindo um pouco aqui a nossa entrevista hoje. Queria agradecer mais uma vez a sua entrevista. E a gente, enfim, pelo Esquerda Diário, pelo semanário Ideias de Esquerda, a gente também está tentando difundir, né, essas ideias para poder também fazer um chamado às negras, negros, às mulheres, aos setores da classe trabalhadora, a se apropriarem também dessa história, né? Tinha até mencionado antes da nossa entrevista que tem um historiador negro norte-americano também, que é o C.L.R. James. Na verdade, que ele falava que a história do negro dócil é um mito, né? E que os negros só não se rebelaram nos livros dos historiadores capitalistas, né? Para poder justamente fazer menção a toda essa história heróica de luta, de resistência dos negros, das negras na história do nosso país e internacionalmente, né? Que mostraram também ao longo da história que não ficavam esperando passivamente, né, que as instituições do Estado resolvessem os seus problemas. Ao contrário, entraram em ação em vários momentos e foi decisivo, né, em vários momentos da história, essa confluência entre a identidade étnica, a luta de classes e a luta da classe trabalhadora. E eu acho que várias das coisas que você também relatou aqui hoje servem para a gente pensar os desafios, né, das negras e negros, da classe trabalhadora, particularmente dos setores mais precarizados, que tem esse rosto negro, feminino, imigrante, né, para a gente poder batalhar contra o racismo, mas também contra a exploração capitalista. E nesse momento onde a gente veio dos anos de governo Bolsonaro, do bolsonarismo, dos ataques que essa extrema-direita racista, né, fez contra a classe trabalhadora e aos negros e negras particularmente, mas também a gente vem de 10 anos, agora completando esse ano, das jornadas de junho de 2013, em que, na verdade, explodiu, né, todo esse mito de que, através da administração, uma cara mais humana do capitalismo, se poderia solucionar as contradições mais profundas da sociedade brasileira, como é o próprio racismo e a exploração enorme que a gente vê, né, depois da... Bom, já vinha historicamente, depois com a aprovação da reforma trabalhista, da lei de terceirização restrita, isso se aprofundou. Então, para a gente também é muito importante poder ter intelectuais como você, com toda a pesquisa, com toda a relevância das coisas que você já escreveu, todos os estudos, também apoiando uma iniciativa como essa, que é o Manifesto contra a Terceirização e a Precarização do Trabalho, que a gente vai depois deixar o link, o QR Code para o pessoal também poder assinar, divulgar, difundir, como uma iniciativa necessária para poder combater o racismo que divide a nossa classe, né? Favorece a classe dominante, os capitalistas, e só tem a oferecer, enfim, para a classe trabalhadora mais miséria, mais exploração e mais opressão. Então, eu queria agradecer mais uma vez, muito mesmo, a entrevista que você deu para a gente aqui hoje. Queria ver se você queria também fazer alguma consideração final para a gente poder ir finalizando a entrevista de hoje. Eu só queria dizer o seguinte, que tudo isso que nós conversamos aqui, ele está condensado naquele episódio recém que acabou de acontecer no Rio de Janeiro, que aquela mulher branca chicoteou o entregador negro, portanto, um escravizado do aplicativo. E ele disse tudo. Eu acho que ele disse tudo. Essa chicotada significa que essa mulher ainda não entendeu que acabou a escravidão. E os aplicativos também, a gente poderia dizer, também não entenderam isso. Era isso. Exatamente. Uma escravidão assalariada, né? Muito Não é nem obrigado. assalariada, né? Na verdade.
Muito obrigado mais uma vez, João. Eu queria agradecer também todo mundo que está assistindo, pedir para o pessoal seguir, né, os próximos programas do Esquerda em Debate, que acontecem sempre aos sábados, e ajudar a compartilhar, difundir nas redes sociais, e também acompanhar o Esquerda Diário e se somar a essa campanha, né, o manifesto contra a terceirização e a precarização do trabalho. Obrigado, João. E até a semana que Obrigado. vem, gente. Prazer.